Você agradece os problemas que você tem ou teve? Porque é muito comum a gente agradecer pelas coisas boas. Isso é natural. Aconteceu algo bom, a gente agradece a vida, agradece a Deus, agradece quem estava com a gente, mas e as coisas que não foram boas? Você tem o hábito de agradecer? E por que eu digo isso? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e durante a nossa conversa ali me veio uma reflexão que nós estávamos falando sobre o quanto hoje em dia é difícil sentar para conversar com alguém. As pessoas não conseguem trazer uma conversa com profundidade, elas fogem de contato, de conversas. Eu acredito que muito é a influência da internet que traz esse imediatismo, essa coisa muito rápida, muito ágil. As relações estão mais superficiais. E aí, conversando com ela, nós chegamos nesse ponto de o tempo nos transforma. Aí eu até disse para ela assim: olha, eu acho que não é o tempo que nos transforma. Eu penso que o que transforma são as experiências que a gente teve. Então você pode ter uma pessoa com 40 anos que viveu uma história e outra pessoa de 40 anos. Ambos viveram o mesmo tempo, a mesma geração, só que elas podem ser completamente diferentes, porque as experiências que cada um viveu formou uma versão de pessoa. E aí eu fiquei com isso na cabeça durante um bom tempo. E eu me lembrei que eu sempre reclamei porque que eu tive paralisia na infância, por que eu me tornei mais solteira, por que isso ou aquilo aconteceu comigo, por que não acontece com outro, acontece comigo. Enfim, eu sempre fiquei com isso. Ai, por que eu não nasci mais bonita, por que eu não nasci em tal lugar, por que eu não sou assim. E aí eu comecei a pensar, mas gente, se uma vírgula na minha história tivesse sido diferente, essa versão que está aqui hoje gravando esse vídeo não existiria. Uma vírgula teria mudado toda a história. E eu posso dizer com convicção que eu me orgulho da pessoa que eu me tornei, que eu venho me tornando, aliás, porque cada experiência vai transformando. Óbvio que alguns vivem experiências e diante da mesma experiência vai ter resultados diferentes, vai se formar uma versão diferente. Mas a versão que eu me tornei, eu me orgulho. Eu posso não ter os maiores bens materiais, mas quem eu me tornei enquanto ser humano, eu me orgulho dessa pessoa. E essa pessoa, essa versão, só existe por conta disso. Porque um dia tive paralisia, tive uma infância um pouco diferente dos demais, porque eu me tornei mãe solteira de um filho maravilhoso. Então, entre outros problemas que foram acontecendo no caminho e que por muitas vezes eu, eu chorei e reclamei do porquê que eu estava vivendo aquilo, mas hoje, olhando para trás, foram esses problemas que me amadureceram, foram esses problemas que criaram essa versão aqui, foram esses problemas que fizeram essa Luana nascer. Porque qualquer coisa mínima que tivesse sido alterada na minha história, qualquer problema que talvez eu não tivesse vivido, eu não estaria aqui hoje. Esse vídeo não existiria. Essa reflexão não estaria sendo feita. Então, o ponto que eu trago para quem está assistindo é: você se orgulha da versão que você se tornou? Esquecendo dinheiro, bens materiais, vida profissional, você enquanto ser humano, quando se olha no espelho, você sente orgulho de você? Porque enquanto você olhar para você e sentir orgulho de quem você se tornou, como aconteceu comigo, eu sinto orgulho até das coisas que eu vivi, das boas e das ruins, tudo, porque foi aquilo que me transformou, foi aquilo que me construiu. Porque cada coisa boa ou não tão boa precisou acontecer para que você estivesse aqui hoje, independente da idade. Para você estar aqui hoje, para você ser quem você é, tudo aquilo precisou acontecer. Precisava ser aquela família, precisava ser aqueles problemas, precisavam ser aquelas conquistas. Porque se não fosse nada disso, você nem existiria. E cada ser humano é tão único
Porque mesmo que você coloque duas pessoas para viver a mesma situação, elas terão resultados diferentes. Então você é ímpar, é único. Eu espero que você sinta orgulho de você. Que você se olhe no espelho hoje e se orgulhe até mesmo das coisas que você passou que não te fizeram feliz. Porque quando eu comecei a olhar para a minha história, pelas coisas ruins que eu passei e que até então eu só me queixava e me dei conta que foram elas que me formaram, porque as alegrias elas vêm para te dar um alívio, para te acalentar o coração. Mas o que te faz amadurecer, crescer e se transformar é a parte da vida que não é tão bonita, que não é tão boa. É aquela que te coloca de joelhos no chão, que te faz refletir, que faz você, que te testa a tua fé, que você descobre forças que não sabia que tinha. São nesses momentos em que a gente é transformado. Então, na minha história, a depressão que eu tive, e foi justamente a depressão que fez com que eu entrasse num caminho de descoberta, de análise, de olhar para mim, de entender por que eu sinto o que eu sinto, por que eu penso tal coisa, de trazer a responsabilidade para mim, de olhar para dentro de mim e parar de apontar o outro. Então, até a depressão que me machucou durante muitos anos foi extremamente importante para que eu tivesse ido buscar ajuda na terapia, para que eu tivesse ido ler sobre o assunto, sobre comportamento. Foi o que me fez entrar nesse caminho. Se não tivesse havido uma depressão, talvez eu não tivesse me interessado. Foi durante a depressão que eu fui buscar novos hobbies, que eu descobri que eu sou apaixonada, eu descobri que eu gosto de costurar. Eu só descobri porque durante a depressão eu tinha que descobrir coisas novas para fazer. E aí eu descobri que eu gostava de costura, eu nem imaginava. Então, os problemas ruins, eles acontecem para que a gente possa amadurecer. E a gente tem muito o hábito de reclamar, de se queixar. Eu sei, cada um sabe o peso do que carregou, só que eles têm a sua função importante na nossa transformação, para fazer quem a gente é hoje. Então a reflexão que eu deixo é: hoje, quando você puder tirar alguns segundos para se olhar no espelho, sinta orgulho de quem você se tornou e até mesmo dos problemas não tão bons que você viveu, porque foram eles que te transformaram. Até a próxima!